Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um novo evento promovido pela Mesa do Bem-Estar e Saúde do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, com uma muito grande e generosa contribuição do Consulado do Brasil, através da pessoa da Tânia Lisboa e do adjunto cônsul Alexandre, e também uma contribuição especial das assistentes psicossociais dos consulados do Brasil em diferentes países. Com esse evento, queremos satisfazer a necessidade que percebemos dos brasileiros sobre os desafios da imigração nos diferentes países que temos. Eu sou Dalva Marçal da Cruz, moro 40 anos, mais de 40 anos na Holanda, sou formada formei em psicologia aqui na Holanda e tenho meu consultório particular com todos os registros exigidos pelas associações de terapeutas holandesas. Trabalho como voluntário também, entre outros, na coordenação da Mesa do Bem-Estar e Saúde do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que eu apoio praticamente desde a sua fundação, e sempre dediquei algumas horas do meu trabalho, no meu consultório, atendendo pessoas em condições financeiras precárias, entre outros trabalhos voluntários que eu exerço aqui na Holanda. Talvez seja interessante saber que na Holanda trabalho voluntário faz parte da cultura. Tudo, em todas as áreas existe voluntariado. Bom, vou falar um pouco sobre o Conselho de Cidadania. É uma organização criada por brasileiros, para brasileiros, em vários países do mundo. No momento são mais de 50 países que são ligados ao CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Todos os colaboradores do Conselho de Cidadania em todos os países trabalham como voluntários. Ninguém recebe nenhum tipo de contribuição pelo trabalho feito. Então, agora, a estrutura dos conselhos de cidadania é sempre a mesma. Temos 10 mesas. Aqui temos 9 mesas ilustradas de associativismo, a mesa 2 é de bem-estar e saúde, e todas essas outras aqui, não vou falar nome por nome, para poupar tempo, mas o que está faltando aqui é a mesa de comunicação, que entrou mais tarde. Em todos os países, os conselhos funcionam com a mesma estrutura, porém depende naturalmente da disponibilidade dos voluntários em cada país. E isso pode diferenciar de um país para outro. Agora eu vou falar sobre a Mesa do Bem-Estar e Saúde propriamente, que tem como objetivo promover eventos e projetos que contribuam com o bem-estar e a saúde dos brasileiros que moram aqui na Holanda. Fornecer informação que contribui com a integração dos brasileiros, identificar os desafios dos brasileiros e contribuir na busca de soluções para essas questões. Para isso, realizamos palestras informativas sobre temas que sejam importantes e solicitados pelos brasileiros,
ou que identificamos como uma necessidade. Participação de outras mesas, né, das atividades de outras mesas. A gente às vezes cria atividades em comum, em conjunto. Por exemplo, no começo da pandemia, durante a pandemia, nós criamos com a mesa da cultura uma atividade de informação para os brasileiros sobre a vacinação para os brasileiros documentados ou indocumentados que moram na Holanda. Temos projetos temporários também. Por exemplo, estamos terminando esse mês de dezembro um projeto que teve início no começo da pandemia, no começo do lockdown aqui na Holanda, que foi em 2019, e é um projeto de atendimento psicológico gratuito, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei como voluntária atendendo comunidade, as pessoas da comunidade que têm dificuldade financeira para pagar um atendimento, né? Então, através dessa experiência minha e de outros colegas contemporâneos do Conselho de Cidadania, percebemos que a necessidade desse atendimento psicológico gratuito iria aumentar imensamente, e foi realmente o que aconteceu. Então, criamos um projeto onde vários outros psicólogos, quase 20, se integraram a nós, cada um oferecendo algumas horas do seu trabalho como voluntário para nos ajudar, e chegamos a atender mais de 100 pessoas com um atendimento psicológico gratuito completo. E agora estamos terminando. A pandemia não acabou, porém não é mais crise, né? E os outros projetos continuam, né? As outras atividades da mesa continuam normalmente. Temos também reuniões administrativas com os colaboradores da mesa, com outras mesas e com coordenação de outros países através do CRBR. Aqui tem alguns dados para quem tiver interesse de entrar em contato conosco através do site do Conselho de Cidadania. Nós temos o Instagram da Mesa do Bem-Estar e Saúde para o contato mais direto, e o e-mail também da Mesa do Bem-Estar e Saúde para um contato mais direto. Bom, agora, deixa eu ver, soltei. Agora nós vamos começar propriamente ao evento aqui, que é sobre os desafios para os imigrantes brasileiros. Contamos com a colaboração muito especial do cônsul-geral adjunto, Alexandre Scultori, que vai falar um pouco sobre o papel da gente. Vamos ver o que ele vai falar, eu não sei ainda não. E a Tânia, eu gostaria muito de agradecer esses dois, porque sem a contribuição deles, esse evento não teria sido realizado dessa forma. O empenho do Alexandre e o apoio dele, o Conselho de Cidadania sempre pode contar com o apoio do consulado. E a Tânia Lisboa, que é a funcionária do consulado como psicossocial assistente, né? E ela que teve todo o trabalho de contatar as suas colegas dos outros consulados do mundo afora, que vai também cada uma dentro da sua capacidade. Nem todos puderam, mas algumas se colocaram prontas para contribuir conosco hoje. E aqui estão. Então, para a Tânia também um agradecimento muito especial e bem-vinda.
E para todas as outras, a gratidão é muito grande, porque sabemos o trabalho que é para todos vocês estarem aqui. Nós vamos falar, cada um vai receber o seu tempo para falar, e temos aqui um resumo das perguntas mais importantes que achamos. Cada pessoa vai receber 8 minutos para falar, tentando responder cada uma dessas perguntas. Responder uma atrás da outra, porque senão vai gastar muito tempo trocando, né, de pessoas e esperando e etc. Eu gostaria de pedir a todos para que, no sentido de economizar o tempo, evitar repetir coisas ou falar fora do assunto, né? Sair do assunto. Então, com vocês, a palavra. Vamos começar pelo Alexandre, por favor. Olá, obrigado, Dalva. Eu queria cumprimentar todos os participantes desse encontro e quero agradecer muito, Dalva, a você como representante da Mesa de Bem-Estar e Saúde e também como uma profissional que atua em amplas frentes aqui na Holanda nessa área da saúde. Também a Daniele, esse dínamo de organização, e, não menos importante, a Tânia Lisboa, nossa psicóloga aqui, que nos ajuda no consulado pela organização desse evento. Queria fazer uma saudação muito especial aos representantes e às psicólogas dos postos, que vão poder trazer uma visão muito valiosa das suas experiências. Então, eu queria saudar aqui a Virna, de Miami, a Juliana, de Paris, a Bianca, de Tóquio, que vai entrar, obviamente, por razões aí do fuso, entendo eu, com uma gravação, a Nara de Milão, a Marta de Londres e a Guacira de Montreal. Muito bem-vindas, muito obrigado por dedicarem seu tempo e a trocarem essa experiência com todos nós. A importância desse encontro ela é muito evidente, porque nós todos estamos tratando de um apoio dado a brasileiros, quer na esfera governamental, por meio de vocês, psicólogas que atuam junto dos consulados, quer em diversas outras iniciativas e projetos que têm por objetivo apoiar a comunidade brasileira. Aqui na Holanda, há diversos projetos nesse campo, de voluntários, de pessoas que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento a cuidarem da comunidade brasileira expatriada. Esse fenômeno, esse trabalho, ele certamente nós podemos ter daqui um olhar de médio e longo prazo, eu diria, porque nós todos sabemos que o fenômeno migratório ele é parte da história da humanidade, ele acontecerá quaisquer que sejam as barreiras que sejam impostas, e ele atualmente tem sido, apesar desses entraves, dessas rupturas provocadas pela pandemia da Covid, ele tem mostrado o seu dinamismo, né? As economias internacionais dos países centrais têm mudado muito seu perfil, há uma mudança de perfil demográfico também dos países centrais, e esse fluxo de trabalhadores migrantes, sobretudo, ele tenderá a continuar. E isso que nós vemos aqui nos Países Baixos, em que há um movimento crescente atraindo brasileiros para cá. Falando isso, diversos desafios aí que entram todos vocês, nesse trabalho de apoio psicológico. Nós vemos aqui do consulado, nos dedicamos muito a tentar, na esfera da assistência consular, a dar muita atenção e muito apoio àquele contingente que vem para cá, para os Países Baixos, e se encontra numa situação muito vulnerável. Isso é algo
que ocorre com muita frequência, nós temos uma assistência jurídica e contamos agora, há pouco tempo, nós estamos aí no 2º ano, com o apoio da Tânia. E nós percebemos claramente que há um certo contingente que se vê numa situação de muita vulnerabilidade e que encara essa experiência migratória, que ela é enriquecedora e que o nosso país vê de uma maneira muito positiva, porque nós somos um país de origem, de destino e de trânsito migratório. Então, a visão do nosso país nós vemos o fenômeno migratório de uma forma muito positiva, mas os desafios eles são inúmeros. E nós sentimos aqui, como cada uma de vocês sentirá nos seus postos, as dificuldades que cada migrante com as suas famílias ou numa empreitada individual que eles enfrentam, que são os inúmeros desafios. E esse trabalho de vocês ele é de suma importância. Nós vimos aqui, ao longo desse último ano, que nós estamos com a Tânia, mas não só com a Tânia, porque a gente trabalha muito próximo também dos outros projetos capitaneados pelo Conselho de Cidadania e outras iniciativas, como isso é importante que esses brasileiros possam falar com pessoas da sua cultura. E eu acho que aqui, no caso, não basta talvez o serviço de saúde local oferecer essa possibilidade, que aqui, no caso, oferece, mas não será a mesma coisa para um trabalhador migrante, sobretudo aquele que está em situação irregular, né, que transita invisível pelas fronteiras e pelos sistemas, ele buscar não só um apoio público, como ele conseguir o apoio que ele precisa por parte de um profissional que não é da sua cultura. Então, o trabalho de vocês ele é de grande importância e eu espero que essa nossa troca de experiências hoje possa ser um pontapé inicial para outros diálogos, para outras conversas e sempre salientando que o trabalho de todos vocês ele é realmente muito importante. Nós vemos isso na nossa frente consular aqui. Não basta fornecer uma assistência jurídica para o assistido, ele necessita muito dessa conversa com vocês. Bem, então, queria cumprimentar a todos e, bom, espero que tenhamos todos um excelente encontro. E, bom, passo a palavra de volta a você. Dalva, obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Então, eu passo a palavra para a Tânia. Bem, boa noite a todos que estão aqui na Holanda e boa tarde ou bom dia para quem estiver assistindo ou em outro fuso horário. É com muito prazer que eu represento aqui Amsterdã, Holanda, e agradeço a iniciativa da Mesa de Bem-Estar pela Dalva e a Daniele por proporem esse tema e por ter essa oportunidade de conversar com as colegas e muito grata também pelo apoio do consulado para que isso pudesse acontecer hoje. Bem, então, pela primeira pergunta, que é quem eu sou, na segunda-feira pela manhã, quem eu sou de formação, e vamos lá. Segunda-feira pela manhã eu sou mãe, levo minha filha para a escola, em seguida eu começo uma reunião com Florescer Holanda, que é um grupo de uma psicóloga da área social, a Samara Souza, e a Cláudia Magaldi, que é uma médica, que são minhas sócias, e que foi por onde eu iniciei a psicologia aqui na Holanda. E trabalhando com psicologia aqui, em projetos sociais pelo Florescer e também pela clínica virtual e pelo consulado, atendendo os brasileiros, que como eu são estrangeiros aqui, eu realizo a semana inteira aquilo que eu mais gosto de fazer, que é a minha profissão. Eu estou aqui há 4 anos, mas iniciei há 2 anos e meio, então, essas ações voluntariamente, iniciando pelo Florescer, depois pelo consulado, participando da licitação, tendo oportunidade, pela licitação, de iniciar a assistência psicossocial aqui, e depois nas ações privadas. Eu sou filha de pais mineiros, nascida e crescida em São Paulo, onde eu estudei na USP de São Paulo, psicologia, e acho que, em linhas gerais, eu poderia dizer isso, assim, que a atuação principal aqui foi
pelo plantão biopsicossocial, que é um plantão que atende a comunidade brasileira na língua materna, como o Alexandre comentou, dessa importância de acolher, né, os brasileiros na sua língua em diferentes áreas, né? Nós trabalhamos com psicologia, medicina, assistente social e também uma economista com a parte de mercado de trabalho, inclusão. Eu passaria para a segunda pergunta, quem são os brasileiros aqui? A gente fez um levantamento no Centro Estatístico aqui holandês, desde 1996, os dados estão disponíveis até 2018, e depois um documento que o Itamaraty liberou esse ano, está na internet, considerando os dados de 2020, de todos os países, então considerando a imigração brasileira, é um documento bem interessante, um PDF, que traz quem somos nós, a comunidade inteira no mundo brasileiro, né, a comunidade brasileira estrangeira em vários países. Então, nós aqui na Holanda, em 96, éramos 7.000 brasileiros documentados, né, e o crescimento se deu chamando a atenção que em 2000 passamos para 9.000, em 2010 já éramos 18.000, em 2020, 32.000 pessoas documentadas aqui. Eu destacaria que nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, o crescimento de mais de 70%, né, da imigração mostra que, de fato, é uma comunidade que cresceu muito e que, com ela, também crescem os desafios, né? E isso nós estamos falando em números de pessoas documentadas, então pessoas que estão aqui regularizadas aqui, né? Porém, a nossa comunidade não é só de pessoas documentadas, estima-se que, conversando com o Alexandre, né, essa apresentação traz dados né, alinhados com o consulado, estima-se que nós tenhamos quase o dobro, então, para cada uma pessoa documentada, 0,8, né? Então, quase 1 para 1. Então, a nossa comunidade é para mais de 60.000 pessoas aqui, entre documentados e indocumentados. E essa imigração, nos últimos anos, elas têm uma característica particular de terem vindo profissionais mais qualificados. Então, existe uma busca por profissionais mais qualificados, inclusive profissionais de tecnologia, com descontos tributários, e que imigram com famílias também para cá. Algo que, há um tempo atrás, a imigração era muito predominante de pessoas mais sozinhas, ou mulheres que estavam, muitas vezes, em relacionamentos, casando e imigrando. Agora, um fluxo migratório também de famílias, ou de um casal, que é uma família, ou uma família com crianças. Isso é dos documentados, né? E dos indocumentados, um destaque que nós pensamos que seria interessante compartilhar é que muitas vezes são pessoas buscando condições de trabalho melhores, com salários mais altos, às vezes imigrando para oportunidades de trabalho em Portugal, em outros países europeus, e vindo para a Holanda considerando uma situação de salários mais altos. E que, por exemplo, as crianças têm acesso às escolas, mas a partir dos 18 anos, esses jovens já não conseguem mais a escolarização da mesma forma e tendo uma dificuldade de ter condições de permanência aqui, né, construindo a vida. Esses são os destaques da segunda pergunta. Passando para a terceira, os principais desafios culturais, né? O que nós pensamos em trazer aqui são 3 principais pontos para somar a conversa que nós teremos. O primeiro deles, a diferença do sistema de saúde holandês com o brasileiro. O sistema de saúde holandês, ele tem um médico, que é o huisarts, que é o médico da família aqui, por onde tudo passa por ali, né? Então, existe um especialista, um acesso aos especialistas que passa condicionado ao aval, ao encaminhamento desse médico, que é uma forma muito diferente da brasileira, onde o próprio cidadão pode pedir um exame médico, né, um exame de sangue, ou ir ao oftalmologista, enfim. E isso é uma diferença também que a gente pode considerar pensando em quem é documentado, porque quem é documentado é obrigado a ter um seguro-saúde aqui.
Já as pessoas indocumentadas, elas não têm esse mesmo acesso, porque não têm um seguro-saúde. Então, existe uma diferença no acesso à saúde de quem está em uma condição documentada regular e quem está numa condição indocumentada de irregularidade, né? Bem, além disso, tem a questão da barreira linguística também, né? Porque nem todas as pessoas dominam o inglês e muitas vezes as pessoas indocumentadas vivem mais essa questão, porque a língua local é o holandês, ainda que seja possível muitas vezes se comunicar em inglês. Então, existe uma barreira linguística muito possível de ser vivida por quem é documentado, e em especial por quem é indocumentado. Isso pode acontecer. Um segundo ponto de diferença que nós pensamos é o cultural, pela questão, por exemplo, da alimentação ou hábitos de higiene. Então, a alimentação é comum aqui um almoço que é só um pão, e, por exemplo, hábitos, a água daqui é diferente, então banhos diários nem sempre são recomendados, inclusive pelo setor médico, e isso pode parecer simples, mas uma mãe com um bebê que gostaria de dar banho diariamente, tradição no Brasil, muitas vezes entra em conflito familiar por um hábito que não é comum nem recomendado, ou mesmo o hábito alimentar das crianças, e pensando em escolas internacionais, porque é uma alimentação que a criança não vai se desenvolver. Então, pequenas coisas diferentes, culturais, podem trazer uma dificuldade de adaptação e um choque cultural com desdobramentos nas relações. Isso aparece nos casos que nós atendemos. E um terceiro e último ponto seria as falas. Por exemplo, os holandeses têm uma fala muito direta, muitas vezes vista como uma fala mais até grosseira ou menos eufemista. No Brasil, a gente tem uma forma de falar mais cordial, né? Isso, às vezes, é compreendido em relações de trabalho, na hierarquia, como uma perseguição ou algo ruim, gerando um sofrimento, ou mesmo nas relações familiares. E a última pergunta, desafios para os imigrantes, né, durante a pandemia. Para quem já era, nós destacamos alguns que passaram por todos, quem já era imigrante aqui há mais tempo, ou recente, que é o fato da pandemia ter trazido ou um convívio intenso das relações, né, das pessoas que dividiam a casa, ou um isolamento grande, né, trazendo uma solidão e um sofrimento, ou pelo convívio intenso ou pela solidão. E isso se desdobrou em outros problemas, como um aumento muito grande e significativo da violência doméstica. Os casos que chegam para o consulado são muitos relacionados à violência doméstica, divórcios com retorno ou permanência, com disputa de guarda de crianças, problemas de saúde mental, internações, os abrigos, muitas vezes esses problemas gerando problemas de não ter aonde as pessoas se encaminharem. Então, uma pessoa vítima de violência permanecendo com o agressor por não ter para onde ir, por não ter vaga nos abrigos. Então, o sistema nem sempre conseguindo atender às dificuldades, não só dos brasileiros, como de todos, vivendo na pandemia. O isolamento das famílias, né, que estavam separadas, mesmo crianças que nasceram aqui não conheciam as famílias que estavam no Brasil, porque as fronteiras ficaram fechadas durante a pandemia. E um destaque que nós traríamos como último seria a questão de, muitas vezes, um fluxo migratório também de relacionamentos que não eram conhecidos. Então, muitas vezes mulheres, a maioria que nós atendemos foram mulheres que vieram para relacionamentos, casaram, vieram por relacionamentos virtuais e foram conhecer mesmo esses parceiros aqui, às vezes isoladas em cidades mais afastadas, sem domínio do inglês ou do holandês, vítimas de violência doméstica e sem saber como buscar ajuda. Então, essa imigração, que nem sempre é planejada, ou é planejada, mas ela traz uma situação de vulnerabilidade, expondo as pessoas para uma condição de que a imigração nem sempre é um conto de fadas. Então, o evento tem muito essa intenção de trazer o alerta de que é uma experiência que pode, mesmo sendo planejada, trazer muitas dificuldades. Acho que era essa a nossa contribuição de Amsterdã. Passo a palavra e feliz de poder ouvir as colegas. Dalva. Obrigada, Tânia. Eu agradeço muito. Você falou, terminou no tempo certo. Muito bem.
Eu acho que a próxima que está presente aqui é a Virna, certo? Isso, eu não E, estou conseguindo começar o meu vídeo. Diz que o meu vídeo foi cortado pelo host. Ah, aqui, consegui. ah, você, você é de Milão, né? Eu sou de Miami. Miami. Ah, tá. Miami. Tá bom. Li errado aqui, desculpa. Obrigada, Então, Dal. bem-vinda, Verna, bem-vinda e com você a palavra. Obrigada, Dalva. Primeiro eu quero agradecer o Consulado de Amsterdã, em especial a Tânia, por esse agrupamento. Finalmente a gente pode conversar sobre assuntos tão importantes. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Respondendo às perguntas, primeiro, eu sou psicóloga, já desde o Brasil, sou psicóloga, já moro aqui nos Estados Unidos há 20 anos, então eu sou psicóloga há mais ou menos 25 anos. Moro em Miami agora, já morei em outros lugares aqui dos Estados Unidos. Trabalho para o Consulado do Brasil aqui em Miami desde 2017. E também tenho um consultório particular aqui em Miami e também atendo online alguns clientes. Não atendo só brasileiros, também atendo em inglês e em espanhol. A comunidade hispânica aqui na Flórida é muito grande e tenho muitos clientes que são também hispanos. Os brasileiros que moram nos Estados Unidos, eu estava olhando os números e assim fiquei impressionada com quanto o aumento de números de brasileiros morando nos Estados Unidos hoje é de 1,7 milhões. E, particularmente aqui na Flórida, é de 300 mil a 350 mil. Não tem exatamente como saber quantos são os que não estão com documentação regulamentada. Não tem como saber. Então, deve ser muito, muito mais do que isso. Idade, normalmente, é na idade que a pessoa começa a trabalhar, então, na idade adulta. O fluxo migratório, sim, tem sido maior agora do que em outras décadas. Eu estava olhando uns números aqui que o que é diferente de agora para, por exemplo, a década de 80 e a década de 90, é que o brasileiro que vem para cá agora, né, depois do ano 2000, é o brasileiro que não tem a intenção, como os anteriores, de fazer um dinheirinho e voltar para o Brasil, de vir sozinho trabalhar aqui, mandar dinheiro para a família e depois voltar para sua família. O brasileiro que está vindo para os Estados Unidos agora já vem o grupo inteiro, já vem a família, já trazem os filhos. E o que é preocupante é que eu vejo um número muito grande de pessoas que vendem tudo que tem no Brasil e vêm para os Estados Unidos na esperança de ter uma vida equivalente ao que tinha no Brasil, e isso não acontece mais. Não tem mais esse tipo de oportunidade para não só o brasileiro, mas para qualquer imigrante aqui nos Estados Unidos. As oportunidades se fecharam muito. E o número, a oportunidade de conseguir um visto também está bem mais restrita. Tanto é que eu também estava vendo uns números que eu fiquei assustada. O número de brasileiros que cruzam a fronteira do México era muito pequeno, muito pequeno. Eu trabalhei com esses imigrantes que atravessam a fronteira do México por uns 3 anos pelo governo americano até 2018. E eu tive, assim, em 3 anos, eu provavelmente tive 5 brasileiros que eu atendi nessa situação. Mas esse número aumentou quase 1000%. Quase 1000% dentro desse período da pandemia foi o aumento de brasileiros que cruzam a fronteira do México e entram ilegalmente aqui. Cruzar a fronteira do México não é nada simples e não é barato também. Para poder cruzar a fronteira, você tem que pagar alguém para poder passar, dirigir, cruzar o deserto. Então, assim,
custa 12 mil reais e é super perigoso, você fica na mão de pessoas que são que estão ali só pelo dinheiro mesmo. Então, a gente recebe muitos brasileiros que sofrem crime, acabam em uma situação de tráfico de pessoas, e são enganados, sabe? Essas pessoas no México, por exemplo, tomam dinheiro e nunca trazem a pessoa, somem com a pessoa. É horror, é uma história de horror, essa de quem cruza a fronteira. Mas quem não estava conseguindo visto para vir para os Estados Unidos está agora cruzando a fronteira e virou tipo uma modinha no Brasil de fazer isso, mas é uma maneira extremamente arriscada, principalmente com crianças. Eu queria ler as perguntas de novo, se alguém puder colocar de novo as perguntas, Dalva, para eu não me perder. Outro ponto diferente de hoje, comparando com outras décadas para imigrantes brasileiros, é que os Estados Unidos está tendo uma crise de moradia, o preço dos aluguéis estão incrivelmente altos. Então, principalmente durante a pandemia, os problemas que os brasileiros tiveram, e muitos outros imigrantes, é claro, foi de moradia e de trabalho, claro, porque mesmo as pessoas que estavam trabalhando legalmente não tinham os seus trabalhos, assim como no mundo inteiro, mas o problema é que a assistência que é dada para pessoas sofrendo dificuldades é, claro, de prioridade ao americano, a quem é cidadão americano, já que essa é a terra deles. Então, o que os imigrantes teriam muito acesso antes da pandemia, agora os imigrantes tinham, então, que dividir com os americanos, porque os americanos também estavam passando por necessidade, então cortou o número de auxílio, assim, incrivelmente, e não existia, assim como a Tânia estava explicando para a gente, não existia vagas nos abrigos, o número de comida, de bancos de comida, a gente chama aqui, para distribuir para quem necessitava, também diminuiu muito. É claro que houve, durante a pandemia, muito mais recurso, muito mais pessoas ajudando. Um outro fato importante é o da língua, falando especificamente da Flórida, por exemplo. O brasileiro que vem para a Flórida aprende o espanhol primeiro, antes de aprender o inglês, muitas vezes, e para poder navegar o sistema, porque existe, sim, muito mais acesso à assistência social para quem fala espanhol do que quem fala português. Uma dificuldade que a gente tem aqui como brasileiro é que o brasileiro entra no grupo latino e para o americano, praticamente latino, fala espanhol. Então, a gente fica nesse déficit de uma assistência em português e a gente tem que entrar nesse bolo que é a assistência em espanhol ou a assistência que é dedicada para as pessoas que falam espanhol. Então, o brasileiro acaba aprendendo espanhol antes do inglês para poder navegar esse sistema. Outros desafios e choques que a gente vê aqui nos Estados Unidos é que as pessoas que vêm com o sonho de montar uma vida e vêm principalmente com seus filhos, encontram essas dificuldades agora que não tinha antes, que é do americano, de certa maneira, não está tão confortável com tantos imigrantes aqui no país. Eles se sentem, de alguma maneira, colocados em segundo plano, como se os imigrantes tivessem mais direitos do que eles. Então, agora está havendo um pouco mais de divisão na comunidade que é imigrante e que não é, e da que é imigrante e que tem, que depende, né, depende
do apoio social e econômico dos Estados Unidos. Considerações, a diferença para, como eu te falei, quem era estrangeiro e se tornou recentemente estrangeiro, para quem pretende migrar. O número de, assim como na Holanda, o número de casos de violência doméstica por agressão física ou emocional ou financeira também aumentou muito, e a gente já está prevendo que para 2022 isso vai continuar, porque muita gente estava, de alguma maneira, namorando, né, nesse período de pandemia online, e agora, com a fronteira abrindo, com a possibilidade de vir para cá, vem para cá com esse futuro cônjuge, e é assim que normalmente a violência doméstica começa. A gente já está prevendo que a gente vai ter um número bem maior de casos de violência doméstica em 2022 por causa disso. Então, como psicóloga, para terminar, o que eu acho mais difícil no trabalho é que, por causa de todas essas dificuldades financeiras e sociais, o trabalho psicológico acaba ficando em segundo plano. A gente tem que ajudar o nacional primeiro nessa parte social e econômica dessa segurança, para depois praticamente trabalhar o psicológico. É claro que estão todos, os três estão conectados, mas não tem como eu trabalhar a ansiedade de alguém se essa pessoa está com fome, eu não tenho onde morar, eu tenho que atuar nessa parte prática de necessidade básica primeiro. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade como psicóloga que eu tenho aqui. Obrigada. Muito obrigada, Viana, muito obrigada mesmo, ótima contribuição sua. Você continua com a gente, eu vou passar a palavra para a próxima. Eu creio que a Nara já está presente. Acho que é o Maurício, o nome que está. Não sei se vocês conseguem abrir o microfone e a câmera para ela. Foi solicitado. Ela está sem microfone. Já ativei o microfone e o meu microfone e o meu vídeo estão ativados. Não sei se vocês conseguem me ver. Sim, estamos vendo e ouvindo muito bem. Sim? Muito obrigada, bem-vinda, viu, Nara? Muito obrigada, Dalva, mais uma vez. É a segunda vez que eu me encontro com vocês, não é? No primeiro encontro que Tânia tinha organizado. Eu quero agradecer muitíssimo a Tânia por essa iniciativa, porque ela deu realmente um grande impulso no nosso trabalho. Teve uma grande coragem, uma iniciativa fantástica, porque conseguimos finalmente nos conhecer, nos reunir e trocar essas informações importantíssimas. Quero agradecer também ao Conde Alexandre, o cônsul Alexandre, que está do lado da Tânia, incentivando, promovendo esse nosso trabalho. É muito importante que exista esse reconhecimento da parte do consulado, desse nosso trabalho, que o consulado compartilhe realmente esse trabalho que estamos fazendo. Bom, eu vivo aqui na Itália há cerca de 40 anos, cheguei em 1982, já cheguei como cidadã italiana, já era psicóloga, já trabalhava no Brasil, e quando cheguei foi muito interessante, porque
Para mim foi muito bom. Comecei a trabalhar imediatamente com brasileiros, mas numa situação particular. Tinham poucos brasileiros quando cheguei em Milão, a imigração ainda era muito, muito pequena, e eu trabalhava muito com as famílias italianas que adotavam crianças no Brasil. E era aquele período em que a adoção no Brasil não tinha sido ainda regulamentada como hoje. Então, muitas famílias iam para o Brasil, procuravam essas crianças em creches, ou encontravam em instituições, ou até através de pessoas conhecidas, e traziam essas crianças para a Itália. Muitíssimos casais. E eu trabalhava num centro de psicologia dos padres salesianos, onde esses casais iam pedir ajuda, porque sabiam que tinha uma psicóloga brasileira, porque eles se encontravam em dificuldade enorme para poder conviver com as crianças. Eram crianças de idades diferentes, desde bebês até adolescentes. Então, essas crianças chegavam no centro, naquela época eu trabalhava muito com criança, e as famílias não conseguiam absolutamente se adaptarem à criança, porque eles pretendiam que a criança se adaptasse a eles, né? Eu me lembro de um caso rapidíssimo que conto de uma criança que eles pegaram na Bahia, que tinha 3, 4 anos, que vivia num mercado, dormia embaixo dos carros de madeira do mercado, acho que nunca tinha visto um colchão, uma casa com luz elétrica, com calor, né? Parte que lá não tem inverno. E essa família adotou essa criança tinha sido considerada uma espécie de monstrinho nessa família, inclusive na escola, porque quando eu fazia uma fila para dar refeição na escola, ele empurrava de outras crianças para ser o primeiro a chegar na mesa e roubava a comida das outras crianças, porque era um menino que sempre tinha passado fome. Tinha sido levado na instituição aqui na Itália, no serviço público, e disseram que o menino era psicótico. Bom, eu então chamei as minhas colegas psicólogas e expliquei como é que essas crianças viviam no país, não é? Os próprios pais não entendiam que a criança pulava no colchão, arrebentava o colchão não era um lugar para brincar, mas crianças que nunca tinham visto um colchão na vida. Então, meu trabalho começou assim. E eu fui, então, ajudando essas famílias a se integrarem, a poderem aceitar essas crianças e introduzir. As crianças foram se adaptando no país. Desde então, eu achei que o fato de poder trabalhar com os brasileiros aqui na Itália fosse muito importante, porque a pessoa que chega, por mais que ela queira viver bem, se ela não tiver um apoio para se integrar na comunidade, para conhecer pontos de vista, leis, modos de se alimentarem, de conviverem com as outras pessoas, dificilmente elas vão poder realmente se realizar. E com o risco, que eu vejo até hoje, que essas pessoas acabam vivendo à margem da sociedade. Esse é o grande perigo. Desde então, eu trabalho com instituições, eu trabalho com o serviço sanitário na Itália desde 1982, quando cheguei, trabalho com o Tribunal de Justiça de Milão, tenho um consultório particular, tenho uma associação onde eu trabalho com adolescentes e famílias há mais de 10 anos, quando ainda não trabalhava oficialmente com o consulado, para justamente fazer a integração desses jovens, que não eram só brasileiros, mas também de outros países do mundo, na sociedade, nas escolas italianas. Então, eu tenho muito contato com a escola, já há mais de 20 anos que trabalho com a escola, fazendo com esse tipo de atividade, e fiz parte muitas vezes do Conselho de Cidadãos aqui em Milão. Então, já voluntariamente, desde que cheguei, que eu colaboro com o consulado e com os brasileiros. E agora, em 2019, eu então me convidaram, me pediram para participar desse edital e acabei sendo aceita, felizmente, estou colaborando e sou muito feliz de poder colaborar com o consulado. Bom, falei muito sobre mim. Agora, os brasileiros que eu conheci aqui, nós sabemos que na Itália, oficialmente, existem mais ou menos 52 mil brasileiros documentados, mas o próprio Itamaraty nos forneceu alguns dados, e provavelmente esses brasileiros são cerca de 80 mil. Então, tem uma boa parte de brasileiros indocumentados e que vivem um pouco, às vezes, à margem da sociedade. A Itália é aquele país, o bel paese, como diz, o país da música, o país do sol, o país da arte, o país onde se come muito bem, porém, nós temos grandes problemas que já, desde a crise de 2008 até um pouco antes, eu já pude viver e experimento isso todo dia, porque já a Itália tem, por exemplo, coisas muito boas ainda hoje, mas que se modificaram nesses últimos anos. Nós temos assistência de saúde sanitária, escola gratuita para todo mundo. Qualquer pessoa que chega no território italiano, mesmo que ela não tenha documentos, ela pode ter assistência sanitária e pode ter assistência social. Pode ter escola.
A única coisa é que, muitas vezes, para poder ter uma assistência social que seja realmente válida, a pessoa teria que, pelo menos, ter alguns documentos necessários. Se ela não está completamente documentada, ela vai ter mais dificuldade, mesmo que a lei garanta. Por exemplo, no caso de emergência, qualquer pessoa vai ao pronto-socorro, vai ser atendida, se for necessário, vai ser internada, operada, tratada. Mas se não tem uma emergência, a coisa fica muito mais complicada. E nesses últimos 10 anos, a política na região Lombardia, onde eu moro, que é a região mais rica, a região mais industrializada da Itália, cortou 50% daquilo que é assistência sociossanitária na Itália. Então, isso cria muito problema para os brasileiros, e o trabalho que nós estamos fazendo, que eu faço especialmente aqui, felizmente, trabalhando com o serviço sanitário, eu conheço muito a instituição, as leis, sei como funciona, mas vejo que tenho que me dedicar muito, muito do meu tempo, não em fazer somente, digamos assim, um trabalho de consulência ou de consultoria ou de psicoterapia ou de suporte psicológico, porque na realidade eu tenho que pegar o telefone, passar horas e dias inteiros tentando contatar esses serviços para pedir ajuda para os brasileiros, porque não tendo muitas vezes não sendo a situação regulamentada e não conhecendo a língua, eles não conseguem se comunicar com os serviços. Os serviços não entendem o que eles fazem, eles não entendem o que acontece e acabam não conseguindo obter uma série de coisas porque não conseguem ter esclarecimento necessário para obter o que eles precisam, né? Então, eu passo muitíssimo tempo contatando serviços sociais, serviço sanitário. Agora, eu vejo que muitas pessoas na Itália, ultimamente, chegam porque são ligadas à história passada. O Brasil foi um país, como já contou o Conde Alexandre, um país de imigração. E hoje tem uma grande imigração de retorno. Muitíssimos italianos já imigravam para o Brasil no final do século XIX, XIX, nos primeiros anos do século XX, no início da industrialização brasileira. E hoje, essas famílias de italianos que vivem lá, especialmente no sul do Brasil, vêm para a Itália, muito com a esperança de, bom, eu tenho um sobrenome italiano, vou chegar ali, consigo logo o meu visto, ou o meu passaporte italiano, mas ultimamente isso tem sido muito, muito difícil. Então, essas pessoas que tinham uma vida relativamente boa no Brasil, que tinham um trabalho, que tinham um bom nível social, cultural, etc., chegam aqui e se encontram com uma perda de status social, uma perda da própria autoestima, se sentem marginalizados, imaginados, e essas pessoas estão vivendo grandíssimos problemas psicológicos. Então, eu estou com muito problema de patologia, de tentativas de suicídio, de violência familiar, de violência especialmente contra as mulheres, e nós temos esse problema que 65% dos imigrados do Brasil são mulheres. Temos o problema enorme do estereótipo do Brasil, especialmente do estereótipo de gênero. As mulheres brasileiras são vistas como fáceis, isso cria muito problema para as brasileiras aqui quando vão procurar um trabalho. Eu me lembro de uma colega psicóloga, professora em Belo Horizonte, que veio pedir os documentos dela, que não saíam, e na polícia perguntaram para ela, mas quem é o teu homem aqui na Itália? Coisas muito desagradáveis para os brasileiros. Nesse momento, especialmente da pandemia, esses problemas têm causado realmente... Eu vi uma brasileira que tentou 2 vezes o suicídio porque ela tinha uma condição boa social no Brasil, é uma moça muito bonita, e ela tem recebido muitos assédios, e inclusive nos trabalhos precários que ela tenta encontrar, isso acontece muito. As brasileiras, as mulheres particularmente sofrem isso. Especialmente muitas mães, chegam agora muitas mães com filhos, muitas vezes não tem um pai que acompanha esses filhos ou não tem mais um marido. São mulheres sozinhas, com crianças com grandes problemas psicológicos e não só. E então, o meu tempo eu tenho que me dedicar para dar uma assistência a essas pessoas, porque justamente, como dizia também a Virna, se essas pessoas não conhecem a língua, não conhecem as leis, não conhecem se movimentar, elas não conseguem obter o que poderiam, que a lei poderia garantir, o que a lei garante. Então, é necessário que nós podemos fazer esse trabalho de procura, de busca para esse tipo de ajuda, porque sozinhos dificilmente eles vão conseguir. E o risco é que depois, por exemplo, os adolescentes que eu tenho visto nessas famílias, muitos deles têm caído realmente
no mundo da marginalidade. Isso é uma coisa que é muito séria. Então, eu acho que válido esse trabalho que estamos fazendo, mesmo nesse momento, especialmente nesse momento da pandemia, porque tudo se tornou muito mais difícil já para os italianos. Imagina para aqueles que estão chegando agora aqui, né? E a decepção é enorme, porque eu acho que os brasileiros chegam na Itália com uma expectativa muito elevada dessa vida bonita, fácil, desse país lindo, acolhedor, mas, na realidade, as coisas estão se modificando devido à situação econômica mundial, desde a crise que nós tivemos em 2008, e daí para frente as coisas se modificaram muito. E, bom, eu quero agradecer, porém, essa colaboração dos consulados, porque eu tenho trabalhado, inclusive, em Milão, com uma grandíssima colaboração da assistência consular, das pessoas, dos funcionários do consulado, que estão se dedicando realmente muitíssimo para poder ajudar e dar uma resposta a todas essas pessoas que necessitam de ajuda. Obrigada. Muito obrigada. Ótima contribuição sua. Tânia, eu gostaria de saber se você... Deixa eu parar aqui. Você sabe quem que é a próxima que está presente aqui? Porque eu não conheço pelos nomes assim. Nós temos os áudios, né, da Bianca de Tóquio, por conta do fuso horário, e a Juliana de Paris. Eu não sei se você, Juliana, está aqui entre os outros presentes. Talvez com outro nome. Tem uma Julie. Não sei se pode ser a convidada especial, senão nós temos o áudio de Tóquio. Seria bom falar sobre o áudio de Tóquio. Eu não sei se... podemos começar. Você pode colocar para gente? Aí a gente ouve, porque ela... Como que ela chama? A Bianca, né? A Bianca, ela teve a gentileza de gravar para gente o áudio respondendo essas perguntas que todos aí responderam também. Então, vamos ver, aproveitar. Eu vou colocar e se puder, vou confirmar se dá para ouvir bem, tá bom? Aqui é a Bianca Yamada falando. Eu trabalho no consulado de Tóquio, exatamente. Eu não tenho consultório particular, eu atendo somente online. E assim, deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga no país aqui já desde que eu cheguei aqui, logo no comecinho, eu cheguei em 2008, agora já fazem 13, 14 anos já que eu tô aqui no Japão. Desde o comecinho eu já entrei como psicóloga voluntária atendendo brasileiros aqui residentes aqui no Japão. E que mais, né? Você pergunta, a primeira pergunta é: quem é você na segunda-feira pela manhã? Na segunda-feira pela manhã eu sou psicóloga, eu trabalho o dia inteiro, a semana inteira atendendo as pessoas. Eu amo esse trabalho. E, bom, o que mais? Eu também sou mãe, à noite também, os horários são todos reservados para os meus filhos, finais de semana também. Também meu marido está aqui comigo também, sou esposa. O que mais, né? Acho que é mais isso. Vamos para os próximos áudios. Ela respondeu cada pergunta em um áudio separado, gente. Em relação a essa segunda pergunta, quem são os brasileiros aqui no Japão? Qual é a comunidade brasileira aqui no Japão? Bom, ela é composta agora, em números exatos, acho que uns 220 mil pessoas espalhadas pelo Japão inteiro. Aqui em Tóquio tem uma pequena porcentagem deles. É uma porcentagem do pessoal que tem um pouco mais de estudo do que a média dos brasileiros aqui.
a idade média das pessoas que estão aqui são mais as pessoas que têm idade para trabalhar, entre 20 e 55, 60 anos, mais ou menos, a maioria das pessoas. Mas os brasileiros aqui no Japão, eles começaram a vir em 1990, agora já fazem quase 32 anos, mais ou menos, né, que teve esse fluxo grande de brasileiros para o Japão. A maioria são descendentes de japoneses que cresceram no Brasil e acabam por voltar aqui na terceira, quarta, quinta geração depois que os japoneses foram para o Brasil, no começo do século ali 20. Então é a volta, né, dos netos e bisnetos dos japoneses que cresceram no Brasil para o Japão. A maioria tem carinha mesmo de ou mestiço ou japonesinho mesmo. Mas muitos são casados já só com pessoas brasileiras mesmo, sem descendência japonesa, e trazem os filhos. Aqui tem o número, né, número de 10 anos para cá, aumentou bastante o número de famílias aqui. Então, famílias ou idosos, né, que estão aqui. Que mais? Acho que é isso. A maioria das pessoas que vêm fazer a consulta comigo são adultos em idade de trabalho. Uma pequena porcentagem são de crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem nas escolas japonesas. Que mais? A comunidade brasileira aqui no Japão, ela é bem recente, assim, de fluxo imigratório. Então, em termos de domínio da língua japonesa, é um pouco difícil. A maioria não tem o domínio da língua, não é fluente. Então, por conta disso, também eles estão num processo bem difícil, né, de adaptação ao país em termos de trabalho. Geralmente, os trabalhos que eles conseguem ter são trabalhos que não exigem, né, muita especialização, muito estudo, até por conta de não dominar a língua. Então, são trabalhos que os japoneses, eles não estão querendo muito pegar. O povo japonês é um povo bem estudado, tem um nível, né, escolar muito alto. A maioria das pessoas já não quer mais trabalhar em coisas que não são manuais, ou muito físico, ou que gastam muita energia física somente, né? Então, esses trabalhos sobram para os brasileiros, para os estrangeiros, não só para o brasileiro, mas todos os estrangeiros que estão aqui no Japão. Que mais? Acho que mais ou menos isso. Para a terceira pergunta. A terceira pergunta, né, quais são os principais desafios culturais ou choques culturais que os brasileiros vivem aqui no Japão? Principalmente em relação a muito recente a imigração dos brasileiros aqui no Japão, é por conta da língua, novamente, né? Os brasileiros não têm muito domínio, mesmo que seja descendente de japoneses no Brasil, pouquíssimos deles tiveram realmente contato com a língua japonesa pura e simples em casa. Muitos deles já não têm mais contato, muitas vezes não aprenderam japonês e chegam aqui zerado mesmo de japonês, e a língua é extremamente diferente do português. Então a dificuldade de aprendizado da língua é muito grande, a barreira da linguagem é grande, não é como uma língua anglo-saxônica, né, como inglês ou francês, ou que é muito mais fácil, né, ou espanhol, que é muito mais fácil para quem fala português entender e pegar, não é tão fácil assim. Então, a dificuldade é grande em relação a isso, né? Por conta da não dominância da língua, muita falta de comunicação, então não entendimento, até dentro do trabalho, assim, do que tem que ser feito ou não, das regras, a adaptação em termos de entrada na sociedade, de fazer amizades, de participar da escola, em todos os lugares que a pessoa vai, a dificuldade de entendimento e comunicação é muito grande. Então, esses são os principais choques aqui que existem. Por conta disso, o choque cultural é uma consequência. Ele é muito difícil, né, tanto para os japoneses quanto para os brasileiros entenderem um ao outro,
conseguirem se adaptar um ao outro. Tem muita gente que briga bastante. Os japoneses muitas vezes têm bastante preconceito. Os brasileiros também têm muito preconceito com os japoneses. Então, é muito difícil. O choque cultural é muito grande por conta se o Brasil é 8, o japonês é 80 e vice-versa, né? Assim, um exemplo é em termos da ordem, né, assim, nas ruas da cidade. Aqui o Japão, ele tem uma regra, assim, que todo mundo segue, e segue bem, que é a limpeza, né, das ruas ou dos locais que você vai públicos. Os locais públicos, eles são extremamente respeitados, todo mundo limpa um pouquinho a sua parte, pelo menos, e se não limpar a sua parte somente, limpa o dos outros também. Então, todo mundo tem essa regra, né, da limpeza e organização do público. No Brasil é completamente oposto isso não existe, né, muito. Então, o choque é muito grande em tudo, qualquer lugar que você vá, na escola, no trabalho, na prefeitura, na rua, no shopping, qualquer lugar que você vai é muito grande o choque. Então, é difícil, bem difícil. E para então o brasileiro ficar marginalizado é muito fácil aqui no Japão, né? Assim, para ele ficar só nos guetos, né, de brasileiros e comunidades só brasileiras e ficar só nos guetos é muito fácil. É muito fácil se isolar, é muito fácil ficar sem a ajuda de ninguém né, e ter preconceito e rejeitar os japoneses. É muito fácil acontecer isso, essa posição, né? Mas essa posição ela é muito danosa, né, tanto para os brasileiros quanto para os japoneses. Ela é danosa porque a pessoa para de crescer, né, a pessoa chega até a cometer crimes por conta disso, né, é uma marginalização bem forte, grande. Se não tomar cuidado, isso acontece bem fácil. Muita gente né, que vem ali no consultório comigo, eles têm depressão e tudo, e muitas vezes a maioria das pessoas não é uma depressão clínica assim muito prolongada, na verdade, que vem de antes, né? A maioria apenas, né, um entendimento às vezes cultural, às vezes apenas essa conversa, né, apenas essa adaptação, né, pequena, o entendimento de apenas algumas palavras em japonês já ajuda bastante. Tá bom? Bom, acho que é mais ou menos isso na terceira pergunta. Bom, na quarta pergunta é sobre desafios para quem está aqui no Japão de imigrante durante a pandemia. Assim, na pandemia aqui no Japão, comparado com outros países, é um país que foi atingido, sim, não dá para negar, mas bem menos do que outros países, por conta da cultura japonesa ter, né, já essa coisa de se os governantes eles falam para eles impõem essa regra, né, de isolamento social, o povo japonês segue a regra, cumpre, o povo japonês obedece. Então, os níveis, né, de transmissão da doença foram bem menores do que em outros países. Aí, o que acontece com isso aqui no Japão? Acontece que, então, restaurantes, né, algumas instituições, elas foram bem, não só aqui no Japão, né, no mundo inteiro, mas algumas instituições financeiramente tiveram muitos danos, né? Principalmente lugares de aglomeração social à noite, principalmente, né? Então, bares, restaurantes, e etc. Assim, então, não só isso, né? As pessoas pararam um pouco, né, de comprar supérfluos, principalmente. Então, a economia deu uma travada aqui. E realmente as pessoas estão segurando mais o dinheiro, as pessoas estão com medo, as pessoas, né, a economia está meio parada, estancada. Então, as fábricas também, né, os trabalhos para os brasileiros também estão, assim, sem horas extras, como antes, né, não tem mais, muita gente está com o mesmo trabalho, mas ganhando menos.
muita gente em casa, né, trabalhando também, mas ganhando bem menos. Então, a economia tá numa recessão, né, tá meio forte, assim. E também o Japão, ele é bem conservador em termos de fechar as portas para os países que têm um nível, né, de Covid muito alto. Eles fecham as portas e as pessoas que estão e conseguem entrar aqui no Japão agora, eles estão impondo uma quarentena de 14 dias, assim, sem poder pegar trem, sem poder se mover do lugar, então tá difícil. Isso é meio ruim para quem, por exemplo, quer visitar o Japão, é bem difícil, né? 14 dias é bastante coisa para quem é somente turista, né? Assim, mas quem mais? Para quem já estava aqui, a situação está um pouco mais difícil. A coisa do isolamento, tem a recessão, tem a coisa de não conseguir trocar de emprego tão fácil, porque não tem tantos empregos disponíveis. E para quem pretende vir para o Japão e migrar para cá ainda, eu diria assim que a situação não está tão favorável, mas pode ser que esteja melhor do que no Brasil, por exemplo, a situação econômica, né, financeira. Pode ser que aqui, pelo menos, você não vai ganhar super um montão de dinheiro, mas pelo menos você vai ter um emprego que dá para sobreviver, passar um mês e ter uma família, sustentar a família, mais ou menos. É assim, bom, acho que é isso. A pandemia aqui no Japão, ela tá mais ou menos controlada, né? Mas sempre tem aquela nova cepa de não sei o que ameaça, mas a maioria das pessoas já tomou as vacinas, a maioria das coisas já voltaram mais ou menos ao normal, né? Assim, muita gente ainda está em isolamento em casa, trabalhando em casa somente, mas acho que a situação está ok ainda. Bom, então um beijo, abraço, obrigada por esse convite. Eu agradeço a Tânia também por esse esforço aí. Era isso. Dalva. Eu não estou com o meu vídeo, mas eu estou presente desde o começo e tenho o áudio, mas o vídeo eu não sei por que não abre. É a Guacíria que está falando. Guacira de Montreal, a psicóloga de Montreal. Eu acredito que a Juliana não está presente. Dalva, se você achar que é possível um tempo e a Guacira Agora abri. Eu abri, sim. Ô, Tânia, eu gostaria de voltar um pouco para a colocação de Tóquio, porque você disse que a questão dos indocumentados em Tóquio, parece que ela não mencionou isso nessa colocação, certo? Sim, ela não mencionou, ela comentou uma vez numa reunião entre nós psicólogas que em Tóquio quase não existem, ou não existe, não chega, né? Pelo menos o que ficou na minha memória, que não tem a indocumentação. A organização japonesa é tão bem feita ou mais rigorosa que não existe uma comunidade indocumentada lá. As colegas puderem compartilhar se foi isso mesmo, se eu compreendi bem, não foi no áudio, foi numa reunião, acho que talvez até ano passado. Eu acho que isso é interessante, né? Porque é uma característica diferente dos outros países que nós vimos até agora. Então, a Guacira é de qual país? Eu estou no Canadá, Montreal. Do Canadá. Não está na minha lista, mas é ótimo que ela pode participar e dar sua contribuição. Então, vai ser a nossa última colaboradora dessa noite. Guacira, se você puder ser bem resumida, você já está aqui há mais tempo e você viu as perguntas, né? Vi tudo. Tá bom, ótimo. Muito obrigada pela sua contribuição, tá? Tá bom, mas não posso deixar de agradecer vocês que organizaram, porque é muito legal fazer essa conectividade. Então, assim, tanto a Tânia quanto você, Dalva, o consulado que está apoiando aí,
E o Aham. que me apoia aqui também, que tem sido super legal, É, muito bom. incentivando e apoiando mesmo, né, o trabalho da gente. Então, muita coisa tem em comum mesmo, né, porque é da imigração. A primeira coisa, a apresentação, eu sou psicóloga formada no Brasil também, e há 34 anos, que vai entregando a idade, né? Sou mãe e sou avó já também, então também tenho uma netinha aqui na segunda-feira de manhã, tem neto, tem filho no Brasil, enfim. E fazendo esse trabalho que eu tô adorando. Eu tenho um percurso longo do Brasil, mas aqui no consulado mesmo são 7 meses que eu tô. Então, algumas coisas como comparação antes da pandemia, isso eu não tenho assim referência, né? Mas essa questão de ser assistente psicossocial tem muito a ver comigo, porque toda a minha formação foi sempre pautada no social. Eu sempre trabalhei na saúde pública no Brasil, desde posto, ambulatório de saúde mental, hospital psiquiátrico, depois ressocialização de jovens da FEBEM, depois, há uns 10 anos já fui fazendo uma especialização para trabalhar com imigração, com imigrante mesmo. E era uma especialização prática na USP. E depois fui apresentando no Fórum Social das Migrações, que também é social e também é das migrações, né? Tive a minha passagem pelo conselho, o conselho daqui, inclusive participei em Salvador em 2018, onde eu conheci 2 pessoas que me inspiraram, que fazem parte da concretização desse evento, que é o Marcos Viana, que é uma fonte de inspiração para todos nós, e a Maria Luísa Lopes também, que foi uma fonte, sabe, uma pessoa que inspira, né? Inspira e apoia. Bom, e daí fui desde 2010, comecei a trabalhar com a imigração, com os imigrantes, vim para cá faz uns 3 anos como residente, há 10 eu venho vindo, porque minha filha já morava aqui, né? Mas há 3 eu vim e fui fazendo trabalhos voluntários em outros centros para outros imigrantes que não só brasileiros. E agora no consulado há menos tempo. Então, isso já foi bastante sobre mim, né? Agora, os brasileiros aqui, o que eu vejo de diferença é assim, bom, o fluxo aumentou muito de 10 anos para cá, da imigração para cá. Eu lembro até de reportagens falando que o Canadá é a bola da vez para os brasileiros, tal. O brasileiro que vem para cá, eu vejo bastante o perfil dele bate com o perfil que o Canadá pede. Então, eles estão na faixa de 30 a 35 anos, vêm com famílias e têm, com certeza, já nível universitário, pós-graduação, doutorado, porque é um perfil do imigrante que o Canadá pede, né? Eu vejo muito crianças, casais com crianças pequenas, porque tem um programa até onde um trabalha, o outro estuda, e visto alguns que já vêm com visto de trabalho para trabalhar, muitos da área de TI. O perfil que eu vejo às vezes problemático é a mesma coisa que alguém já falou, a questão de vender tudo, né, para apostar numa nova vida no Canadá. Sempre a ideia sempre está além da realidade, né? Você chega aqui, você sabe que tem um inverno, mas você não calcula que você vai ficar 40 minutos tirando neve do carro antes de trabalhar, por exemplo, né? Então, assim, a dureza da realidade mesmo.
O sistema de saúde também é parecido, como a Tânia falou, passa por um médico de família, e as pessoas estranham bastante, né? É bem diferente o sistema daqui. As mães têm que trabalhar muito, mães e pais, e o que eu vejo, que eu estou percebendo assim como problemática, é uma segunda geração de imigrantes. Os filhos, que às vezes sofrem preconceitos, está se gerando uma segunda geração com problemas, né? Então, eles aparecem. Guacira, eu Oi. posso te interromper um pouquinho? O tempo está Pode. correndo, temos só 5 minutos. Tá. Você disse que essa nova geração de imigrantes, os filhos, né, dos imigrantes, Filhos de sofrem imigrantes, às vezes tem um pouco discriminação. de discriminação, um pouco de preconceito. Existem casos isolados, né? Também, nem sempre, mas Isso é talvez gerado por falta de integração na sociedade, conhecimento do idioma, de cultura, costumes e etc. Ou é nem porque sempre. o canadense mesmo discrimina as pessoas que são diferentes? Eu acho que sempre tem um discurso ótimo, e aqui tem muita ação e muita comunidade para fazer essa integração, tem muito trabalho comunitário. Sim. Mas eu vejo como fonte de problema, como trazendo a ansiedade dos pais, sabe? Não só preconceito, acho que também, mas eu vejo a segunda geração sofrendo um pouco pela angústia e ansiedade dos pais, quando essas crianças vão já chegando na adolescência. Você pode falar algumas coisas assim que você acha mais importante, que diferencia, para encerrar? Deixa eu pensar. Desculpa te cortar, mas... Tá. Eu acho que o que vem é depressão e ansiedade, não apareceu tanto conflito conjugal, mas muita depressão e ansiedade. Não posso predizer como era antes da pandemia, como eu disse, porque eu nem peguei o começo da pandemia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que, em linhas gerais, acontece um pouco como para toda a imigração, a ruptura mesmo, né? A ruptura que são outros caminhos de crescimento. É só isso. Teriam outras coisas, acho que para outras próximas, a gente falar sobre a dificuldade da imigração que pega todo mundo, né? Não especificamente a daqui. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Guaracira. Eu acho que foi uma contribuição muito interessante, muito rica, de todas. Eu gostaria de... Bom, estamos chegando ao final. Nós tínhamos planejado de às 15 para as 9 começar com a sessão de perguntas. A Ana Cristina ficou de olhar as perguntas, se tem alguma pergunta assim bem clara que pode ser respondida agora. Se não, vamos fazer isso depois por e-mail para as pessoas que deixaram o e-mail com a gente. E quem não deixou pode ainda deixar o seu e-mail aqui no chat, tá? Para respondermos as perguntas, ou se tiverem alguma pergunta, colocar no chat e a gente responde depois, tá bom? Dalva, nós temos 2 comentários e a pergunta era uma pergunta minha mesmo, que eu não escrevi porque eu iria falar. O que você prefere? Que eu leia os comentários? Tem um da Clívia e um da Sula, e tem uma pergunta minha. Fala rapidinho, um resumozinho.
O resumo dos comentários? É. Então, a Clívia falou que a comunidade brasileira registrada na Holanda, segundo o Instituto de Estatística da Holanda, em maio, estava em 35 mil brasileiros. E os sem vistos ou indocumentados é impossível dar uma cifra certa, mas deve ser em torno de pelo menos uns 30 mil. Teve outro comentário da Sula, dizendo que ela acha que a comunidade holandesa parece com a japonesa. É uma grande demanda por mão de obra especializada, barreira da língua, choque cultural com preconceitos, isolamento social e guetos. Né? E, desculpa o meu vídeo. E a minha pergunta é para a Virma, o Maurício e a Guaciara, né? Porque me pareceu, né, que a atuação do psicólogo, inicialmente, fica muito atendendo essas necessidades básicas e fazendo pontes com os advogados, fazendo pontes com as instituições, enfim, ajudando de uma maneira geral para a pessoa poder realmente se adaptar. Então, a minha pergunta até onde vocês podem ajudar? Existe uma psicoterapia brevíssima, existe uma ajuda psicológica brevíssima, e quantas horas vocês têm disponível do consulado para isso? É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta era mais curiosidade em relação à Itália, porque aqui as crianças têm todos os direitos de escola, os indocumentados até os 18 anos, e depois, né, tchau. E isso eu gostaria de saber na Itália também, como é que é isso? Vamos responder essa última pergunta, porque a outra é para psicólogo, tá? E a outra, gente, as meninas podem responder, por favor, no nosso chat, cada uma aí dos países, e a pergunta para a psicóloga Ana Cristina, que é uma das psicólogas voluntárias dentro do nosso projeto de atendimento psicológico gratuito. Eu gostaria de ouvir a resposta da Itália sobre como ficam os indocumentados depois que completa 18 anos. O seu áudio está... Aí, pode falar. Está reativado, sim. Esse é um problema que nós temos aqui também, porque a lei garante para os menores, aliás, a lei de proteção dos menores na Itália é uma lei muito séria, que funciona muito bem, mas realmente, depois dos 18 anos, eles não têm essa garantia para o estudo. Existe o estudo gratuito universitário, mas o estudante paga uma tarifa baseada na renda familiar. Dependendo da renda familiar, a tarifa vai ser modificada. Então, muitos estudantes conseguem ainda estudar se a renda familiar é razoável, pagando uma tarifa menor. Porém, para as famílias em dificuldade, essas pessoas, pois, não têm mais acesso à universidade, isso é verdade. Aqui também. Eu acho que isso é uma medida típica da Europa, né? Porque da comunidade europeia, então muitas coisas são relativamente parecidas mesmo, né? Com poucas nuances de país para país. Gente, eu já ouvi a batida das 9 horas do relógio. Infelizmente, temos que encerrar, né? Eu gostaria muito de agradecer mesmo a todas vocês, a contribuição de todas vocês, que foi enorme, foi um encontro muito rico. Mais uma vez, agradecer a Tânia pelo todo o trabalho que a Tânia fez de encontrar vocês, e de toda essa coleta de dados que fizemos aqui nesse encontro hoje, que também foi uma ideia da Tânia. Agradecer à equipe que está contribuindo aqui em nome da Mesa do Bem-Estar e Saúde, a Daniele, que trabalhou essa semana, assim, muitíssimo mesmo, até tarde, me ajudando a organizar as coisas aí, ela faz coisas melhor do que eu. A Ana Cristina agora, pela sua contribuição e de todos. Então, assim, meu grande, enorme agradecimento para todos vocês, meu reconhecimento pela contribuição de todas. Eu acho que ficou muita coisa para ser dito.
certamente ficaram muitas perguntas dos brasileiros que estão já fora do país, dos que estão querendo sair do país. Fica essa questão o motivo, né, da imigração. Eu acho que o Alexandre falou muito bem, que parece, ele não falou com essas palavras, mas o brasileiro tem no sangue essa imigração, né, que veio dos nossos antepassados, que a maioria, claro, nós temos uma grande parte dos índios, né, não esquecemos os índios, mas uma grande parte dos nossos antepassados são os colonizadores de outros países que foram para o Brasil. Então, isso é uma coisa bem no sangue mesmo do brasileiro, né? E uma coisa que ficou para mim muito claro, a questão para o brasileiro que vai imigrar ou que está nos países estrangeiros, as diferenças culturais, a questão da integração, né? Percebemos que o maior trabalho das psicólogas que falaram aqui é devido à integração, à falta de conhecimento da cultura, dos costumes do país que está hospedando, né? A falta de conhecimento do idioma, então, até dos costumes alimentares, né? Eu acho que realmente tem muita coisa para saber de um país antes de se sentir bem naquele país, né? É muito difícil viver num país onde a gente não conhece a cultura, os costumes, a mentalidade do povo, e para isso precisamos também do idioma, né? Então, a nossa ponte, adiantando um pouco para a Ana Cristina, a nossa ponte, a minha, pelo menos, tem sido mesmo a ponte a nossa função, né, eu quero dizer, de ser uma ponte entre o imigrante, que eu trabalho não apenas com brasileiros, mas outros imigrantes também, de fazer essa tradução. Não, mas o médico quis dizer foi isso, mas a escola do seu filho está querendo isso, mas no seu trabalho você tem que fazer assim. Então, muitas vezes a sociedade espera isso de você, né? Então, essa tradução que é necessária em muitos casos, e que também a falta disso é que gera muitos conflitos, muitos problemas pessoais e problemas psicológicos também, né? Bom, eu gostaria de perguntar a Daniele se está aqui ainda, se tem alguma coisa para acrescentar, senão... Gente, eu acho tão chato encerrar, porque tá com gosto de quero mais, mas tem hora que a gente tem que acabar, né? Temos um começo, mas temos um fim, né, Dalva? Exato, vai, Eu Daniela, você é melhor do que eu nisso. Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que eu estou aqui ouvindo tudo isso, achando tudo muito rico e com vontade um gostinho de quero mais, né, de poder integrar mais com essas psicólogas que trabalham aí nesse mundo afora, para os nossos brasileiros e para nós, né, que também somos imigrantes. Então, parabéns, meninas, e obrigada pela participação. Obrigada. Muito obrigada a todas. Vou encerrar a gravação. Bom trabalho para todas as colegas. Um abraço. Um abraço. Essa gravação vai ficar salva, né, nos próximos dias aí. Espero que nossos assistentes consigam colocar